Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você deixar o like aí, se inscrever e comentem o que você achar do vídeo aí. Então agora, bora pra obra. A história já começa com o nosso protagonista Lu Shenxin se apresentando, falando que ele tem 18 anos de idade e que logo ele terá de fazer o maldito exame de vestibular. Mas ele fala que para ele o exame de vestibular é só um momento para leitores ávidos mostrarem suas habilidades. E já fala que há muito tempo a mãe dele já perdeu a esperança nele, já que ele é um filho hikikomori. Que, para quem não sabe, é um termo japonês que designa um comportamento de extremo isolamento doméstico. No caso, ele não sai de casa para nada, além das coisas necessárias. Ele já fala que, graças ao trabalho especial da mãe dele, ele vive sozinho no apartamento. Então mostra o nosso protagonista entrando na casa dele, né? E ele fala que tecnicamente ele não mora sozinho. Fala que tem namoradas. Então ele fala que o clima está bastante confortável hoje. E ele foi no mercado para comprar um novo sabor de miojão, sabor Lula, que ele está a fim de experimentar. E já pede desculpa por deixá-las esperando em casa. E mostra que as namoradas, entre aspas, dele, né, são action figures de meninas japonesas. E já mostra que ele fala que vai comer com a Ren-chan. Então ele já se prepara, né, pra fazer o miojão dele. Então bate aquela bad, né, que ele começa a pensar que ele está se sentindo sozinho, apesar de ter várias esposas, né, e que tá com várias dificuldades para flertar com alguém. Está quase um otaku fedido. Então ele já começa a culpar a mãe dele, né, por ter dado um nome estranho para ele. E fala que o nome dele é muito ruim, que talvez ele seja gay. E então já mostra o celular dele no toquezão do caneta azul, azul caneta. Então ele pega o celular para atender, né? E acaba sendo o correio falando que a entrega dele acabou de chegar, para ele abrir a porta para pegá-la. Então ele vai lá, né, pega a caixa e acaba abrindo, e acaba vendo que é o iPhone 11 que ele tinha comprado há uns dias atrás. Então ele pega o celular dele, né, pluga no computador e acaba transferindo os arquivos que tinha no celular antigo dele. Então ele deixa o celular transferindo os arquivos enquanto ele acaba indo dormir, já que ele está com bastante sono. Enquanto ele está dormindo, ele acaba escutando umas vozes e fica se perguntando que tipo de barulho é esse para estar atrapalhando o sono dele. Mas quando ele acorda, ele está no sonho. E essa voz pergunta a ele se ele anseia por poderes. Então Prota fala: poderes? Eu me graduei no jardim de infância alguns anos atrás, está brincando comigo? Enquanto ele fala isso, acaba aparecendo uma grande luz na cara dele. E assim que ele olha para a luz, ele vê que é uma garota loira, que parece mais uma deusa. Espantado, a garota se aproxima dele com uma luz na mão e acaba tocando nele. Mas enquanto ele está dormindo, né, o celular dele começa a tocar e ele começa a pensar que está muito irritado com isso. Então ele acorda e toca no celular. A partir do momento em que ele toca no celular, ele abre o olho e vê que tem alguém ali. Quando ele recobra os sentidos, ele percebe que é uma menina vestindo azul. E ele pergunta quem é ela. E também pergunta como ela entrou na casa dele, né? E ela fala que ele é o mestre dela. Espantado por ela ter chamado ele de mestre, ele começa a pensar que ela é louca da cabeça. E pergunta a ela se ela bebeu tanto que acabou entrando na casa errada. Em seguida ele fala pra ela que ela chamar ele de mestre deixou ele muito feliz, mas, como ela pode ver, né, ele está sem dinheiro. E fala que não pode ajudar ela e que ela para procurar outra pessoa pra ver se ajuda ela. Então ela começa a chorar, começa a gritar falando que o mestre dela não a reconhece. E acha que ela é uma garota estranha mesmo depois de ter usado ela por tanto tempo. Ele fica sem entender. E o Prota já grita falando que, em primeiro lugar, ele não conhece ela. Ele nunca nem encontrou ela antes. E também como que ela estava no quarto dele quando ele acordou. E também não sabe o que ela está tentando fazer. E fala que vai ligar para a polícia para tentar resolver esse problema. E procura o celular dele, mas ele acaba não encontrando o celular. Ele só encontra o celular novo dele que ele colocou para transferir os arquivos. Sem entender onde estava o celular dele, né, ele começa a lembrar que ele teve um sonho estranho na noite passada. E começa a suspeitar que essa garota estranha que apareceu no quarto dele misteriosamente pode acabar sendo o celular dele. Então o antigo celular dele começa a tocar, né, tocando a grandiosa música Azul Caneta, Caneta Azul. Então ele começa a gritar com ela falando que ela realmente não é uma boa garota, que ela deve ter roubado o antigo celular dele. E pede para ela devolver o celular para ele. Então ela pergunta a ele se ele quer que ela responda ou se ela desligue. Então ele fala que quer que ela responde, que é para devolver o celular para ele. E já fala para ela não tentar nenhuma gracinha, senão ele vai chamar a polícia. E logo em seguida a mina se aproxima dele e acaba beijando ele. E o Prota acaba ficando com muita vergonha.
Então ele começa a pensar que tipo de situação é essa que ele está. E acaba empurrando ela e manda ela se controlar, pelo amor de Deus. E acaba pegando as azeitonas dela sem querer, né? Então acaba pedindo desculpa para ela. Então ele começa a se perguntar por que ele está pedindo desculpa para ela, né? Já que ela que acabou beijando ele de repente. E fala que acabou roubando o primeiro beijo dele. Então acaba mostrando o passado do nosso protagonista. Ele acaba ouvindo de alguém que, se ficar virgem até os 25 anos, acabará usando magia. E ele fala que irá se tornar um grande mago. Então ele acaba escutando um barulho saindo da boca da menina, né? Acaba sendo a voz da mãe dele. E ele fica surpreso por estar saindo a voz da mãe dele da boca dela. Logo em seguida a mãe dele já grita com ele e pergunta se ele está falando com alguém. Então ele já fala que estava falando consigo mesmo, que não tem nenhuma garota gostosa ali. Então a mãe dele pergunta porque ele parece meio cansado, e que não é pra ele dizer pra ela que ele passou mais uma noite jogando a noite toda. Então ele já fala pra ela que não, ele não estava jogando, ele estava passando o tempo dele estudando. E já pergunta porque ela ligou pra ele de repente. Então ela já grita com ele falando que ele é um pirralho ingrato e mimado. E pergunta se agora ela não pode ligar para ele a hora que ela bem quiser. Então ele fala pra ela que sim, ela pode ligar a hora que ela quiser. E pergunta o que ela quer que ele faça para ela. Então, né, ela pede pro Prota ir lá na vizinha perguntar se a casa dela ainda está para alugar, já que nem ela e nem o pai dele tem o número dela. E fala que é pra ele fazer isso logo. Então ele fala que vai lá. Então ela fala que isso é tudo e que é pra ele fazer o que ela pediu e dá tchau para ele. Em seguida, a menininha fala que a chamada terminou. Então nosso Prota pede pra ela parar um pouquinho e começa a pensar em como que ela se transformou no celular dele. E já começa a se perguntar que tipo de habilidade que a mulher do sonho dele deu para ele. E fala que irá tentar descobrir qual é essa habilidade. E começa a ter aquele pensamento obscuro, que tem uma habilidade muito boa. Então ele já pensa, né, em tentar transformar a Ren em uma menina também, né? E acaba tentando usar a habilidade, mas infelizmente ela não funciona. E começa a se perguntar por que essa habilidade não funcionou. Ou se tem algum tipo de requerimento para essa habilidade funcionar. Então a menina pergunta qual que é o problema, já que ele parece meio confuso. Então ele acaba tocando a menina, né, e fala se tem alguma chance dela provar que ela é realmente o celular dele. E pergunta a ela se ela deve saber qual que são os arquivos que estão no celular dele, que é para ela falar para ele quais são eles. Então ela começa a falar, né, foto de garotas com muita roupa enrolada, muitas fotos que vocês estão ligados, né, meus parceiros? E pergunta a ele por que ele salvou esses arquivos em uma pasta chamada pasta de trabalho. E pergunta o que será que ele quer aprender com isso. Então ele não sabe o que falar para ela, né? Então ela começa a pensar que ele quer aprender mais sobre as roupas das garotas. Então ele fala que é isso mesmo. Em seguida ele pergunta o nome dela, né? Então ela fala que não tem um nome, que se tiver como ele dá um nome para ela. Então ele começa a pensar em um nome. E depois de pensar bastante, né, ele acaba falando que o nome dela agora será Nick. Então ela fica muito feliz com esse nome. Logo em seguida agradece ele e dá um grande abraço nele. E ele fica sem jeito, né? Ele acaba escutando um barulho de porta abrindo, acaba pegando ela em alta velocidade e joga ela dentro do armário. E pede para ela esperar ali dentro. E fala que não é para ela fazer nenhum tipo de barulho, não importa o que aconteça. Então ela pergunta se ele quer que ela fique no silencioso. E ele fala sim, exatamente, fique no silencioso. Em seguida ele fecha a porta e vai correndo para ver quem é que tinha batido na porta. Em seguida ele chega lá e acaba vendo que quem abriu a porta era a mãe dele. Em seguida, né, a mãe dele começa a tirar o sapato e pergunta por que ele está tão assombrado com a presença dela. Então, né, ele já fala que acabou de acordar e estava se vestindo. E pergunta, né, se ela ia aparecer tão repentinamente assim, ela não precisava ter ligado para ele. Então ela já pergunta se a presença dela lhe estragou a diversão dele, né? Ele fala que de jeito nenhum, e que ele não estava fazendo nada de mal. Então ela começa a sentir o cheiro do quarto e acaba falando que acabou sentindo o cheiro de perfume de uma garota. Então ele sem jeito já fala que talvez seja o cheiro do novo amaciante dele. E pensa que o nariz da mãe dele é muito afiado. E acaba olhando para onde a Nick está, né? E acaba vendo que o sapatinho dela está no chão. E fica espantado, que agora a casa pode ter caído. Então ele vai no sapatinho ali, né, tentar pegar o sapato da Nick. Só que a mãe dele acaba percebendo que ele tá estranho. Então ele senta e esconde o sapato atrás dele. Então ela já se pergunta por que ele está sentado ali. E ele fala que não é nada não, é só que o ar dali é bem melhor. Então a mãe dele começa a pensar que ele está muito estranho, que está escondendo algo dela, porque ele não sentaria na frente do armário sem nenhum motivo. E que é só pra gente ficar de olho que ela logo irá expor ele. Então ela acaba se aproximando da Active Fury e da Ren, né? Então ela dá um sorrisinho, pega e joga bem longe. E já dá um grito pro nosso Prota ficar esperto. Ele vendo que a Ren foi jogada, acaba se jogando e fica pegando ela no meio do ar.
e fala que isso foi muito perigoso, podia quebrar a Action Figure. Então ele acaba sentindo uma presença tenebrosa. Então a mãe dele já dá um grito falando que era por isso que ele estava estranho, acaba pegando um sapato, no caso da Nick, e pergunta se ele comprou um sapato errado ou se isso é um fetiche. Então ele fica assim, reação. Então ela fala que a resposta pode estar dentro do armário, já que tem uma parte da roupa da Nick que está lá de fora. Então ele fala que não é para ela abrir, só que ela vai e abre, e acaba perguntando quem está ali se escondendo. E acaba vendo que a Nick está ali dentro. Então ele fica se perguntando o que ele deveria fazer, e acaba chamando a mãe dele. Então a mãe dele pega no ombro dele e fala que um homem deve agir como um homem. E já fala que vai visitar ele muitas vezes depois de ele receber um bônus de pagamento. Então ele começa já a pensar que ela entendeu muito errado. E pergunta sobre o que ela está falando, que isso é um engano, não é o que ela pensa. Então ela já grita com ele falando que não é para ele mentir pra ela, que ela é a mãe dele, e pergunta por que ela não pode saber. E já fala que conhece ele, e na vida toda dele nunca teve sorte com nenhuma garota. E se tem uma garota bonita no quarto dele, provavelmente ele sequestrou ela. E ele já fala que ela entendeu tudo errado, mas ela fala que o homem tem que arcar com os próprios erros. E ele fica se perguntando que erro que ele cometeu. Então a Nick acaba indo falar com a mãe dele, né? Fala que o mestre não a sequestrou e já pede para não repreender ele. Então a mãe dele, assustada, pergunta como assim, mestre? E pergunta se eles realmente estão brincando de mestre e serva. Então a mãe dele já fala com ele que parece que ela finalmente descobriu a verdadeira natureza dele e que agora ela finalmente pode mandar ele para um hospício. E tenta proteger a Nick. E ele já fica espantado porque ela tá fazendo isso com ele. Com medo de ir para o hospício, né? Ele já se ajoelha e fala que não, que ela entendeu totalmente errado, que a Nick é a namorada dele. E ela já pergunta se isso é sério. Ele fala, claro, completamente sério. Então ela já pergunta que tipo de namorada que ele poderia estar escondendo dentro do armário. Então ele fala que não contou para ela, pois ela poderia pensar demais. Então ela pergunta a Nick se o filho dela está agredindo ela. Então a Nick fala que não, que o mestre é muito gentil com ela. Então ela fala que a Nick pode visitar ela sempre que ela quiser, que ela vai dar sempre coisas gostosas para ela. Então a Nick fala que tá bom. Logo em seguida a mãe do Prota acaba se arrumando para voltar para o trabalho dela e pede a ele para falar com a vizinha logo. Então ela fala que acabou ficando bastante tempo sem ver ele. E assim que vê ele, ele já encontrou uma namorada, e ainda por cima uma namorada bem fofa. Em seguida ela joga um negócio pro protagonista e fala que isso é para ele. Então ela vai embora e fala que é para ele ser responsável. Então ele acaba olhando para ver o que era aquilo e acaba vendo que é uma camisinha. Então ele dá um grito, chamando a mãe dele de idiota, perguntando que tipo de coisa que ela dá para um filho. Enquanto isso, a mãe dele lá de fora rindo. Em seguida ele volta pra dentro do quarto, joga o pacote no travesseiro, né? E fica se perguntando que tipo de mãe dá esse tipo de coisa para um filho. Então a Nick vê aquele negócio, senta perto e acaba tentando comer aquele negócio. Então ele pega dela e fala que isso não é para comer. E pergunta a ele o que seria aquilo. Então ele fala para ela que aquilo não é chocolate, que ele não e que ela não precisa saber o que é aquilo. Então o estômago do nosso protagonista acaba roncando. Então ele lembra do miojo que ele ia comer ontem, né? Só que ele chega perto e acaba vendo que o miojo ficou empapado, que não dá nem para comer mais. Então ele acaba ouvindo o estômago da Nick roncando também. Então a Nick pergunta o que é fome. E ela fala que só tá sentindo que o estômago dela está vazio. Então ele fala que isso que é o sentimento de ter fome. E pergunta se ela quer comer alguma coisa. E começa a se perguntar se ela é um celular, que tipo de coisa ela poderia comer. Então começa a pensar que agora que ela tá em forma humana, talvez ela tenha órgãos de humano também. Então ela talvez consiga comer comida normal. Então ele pede pra ela abrir a boca, né? Pra ele dar uma olhada pra ver se ela consegue comer normal. Então ele chega perto, né? E acaba ficando bastante tímido por causa disso. Então ele tenta manter o foco e começa a pensar que agora que ela tem boca humana, então ela deve conseguir comer comida humana. E já acaba pegando um monte de coisa para ela tentar comer. Então de todas essas coisas ela acaba pegando um pão cozido a vapor e pergunta se pode comer. E ele fala que sim, ela pode comer. Ela tenta arrancar o plástico com medo. Então depois de tentar morder, né, ele acaba pegando dela, né, e abre pra ela tentar comer sozinha agora, já que ela tava comendo da maneira errada. Então ele pergunta se é gostoso, né, e ela fala que é muito bom, e ele fala que é ótimo, então ela pode comer o quanto ela quiser. Em seguida ele fica se perguntando se ela talvez goste de geleia também. E do nada ele vê uma luz e acaba que a Nick se volta a transformar no celular de novo.
E ele fica assustado e grita o nome dela. E fica se perguntando o que aconteceu, porque ela se transformou de repente. Fica pensando se poderia ter algum tempo limite para a transformação dela. Então ele começa a pensar que ele tentou transformar a Ren e não funcionou. Começa a ver se talvez seja a mão que ele usou errada. Mas então, enquanto ele pensa sobre isso, né, ele acaba fazendo um diarinho sobre os segredos dele. E começa a escrever nesse diarinho sobre as coisas que ele pode fazer agora com esses novos poderes de transformar qualquer coisa que ele toca em humano. Então depois de escrever por bastante tempo, ele acaba vendo que já é 10 horas. Então ele vai dormir para tentar continuar amanhã. Então tenta dormir de todas as formas, mas ele não tá conseguindo. Então ele começa a pensar que talvez seja porque ele não está cansado. Então ele começa a pensar o que ele fazer para ficar cansado, só que ele tá sem ideia. Então ele vai pro plano B, né, meus nobres? Que ele deveria fazer outro tipo de exercício. Então ele lembra que a Nick está ali do lado dele, transformada em celular. E que agora ele perdeu o interesse. Ele acaba pegando a bonequinha dele, né, que é a princesa dele e companheira para dormir. Enquanto ele está roncando horrores, né, ele acaba transformando mais uma coisa em uma garota. E acorda assustado para ver o que seria aquilo. Então a garota também acorda e fala que o mestre é bastante barulhento. Então ele percebe que ela é totalmente diferente da Nick. A Nick era meio tábua e essa daqui tem uns volumes bastante interessantes, meus nobres. Então ele percebe que ele transformou, dessa vez foi o cobertor dele. Então ele percebe que já passou das meia-noite e vai pegar o celular para ver se está certo o horário. E ele vê que realmente é isso. Então a garota acaba perguntando se ele não quer dormir junto com ela. Então ele fala que isso não é uma boa ideia. Então ela já fala como isso não pode ser uma boa ideia e já dá logo um abraço nele e fala que é para ele abraçar ela como ele normalmente sempre fez. Enquanto isso ele está lá morrendo sem conseguir respirar. Então ele acaba conseguindo sair dos colos dela, né, e consegue finalmente respirar normalmente. Enquanto isso ele acaba pensando que, apesar dela ser bastante gentil, ela tem uma força bem grande. Em seguida ela fala se o mestre não vai dormir, ela vai dormir primeiro. E acaba deitando e dormindo. Enquanto isso, nosso protagonista está pensando que porque a habilidade dele resetou depois das meia-noite. Que ela deve ser alguma habilidade passiva e que ele não pode ativar como ele queria. E que esse tipo de configuração realmente o chateia. Que ele planejava transformar a Nick, né? E que ele acabou calculando errado. Em seguida a coberta acaba reacordando, né? E pergunta por que o mestre está chorando. Então ele fala que é por causa dela, que agora ele não pode nem transformar mais a Nick e ela também está ocupando a cama dele. Em seguida ela se aproxima dele e acaba falando que ele realmente é uma pessoa bem interessante. E fala que ele não deveria pensar muito e que ele ficar acordado até tarde não vai fazer bem para o corpo dele. E que seria melhor eles dormir junto. Em seguida ele acaba sentindo os melões dela, né? E afasta ela e fala que ele não pode dormir com ela. Então ela fala que por que não, já que eles sempre dormiram junto. E pergunta se agora ele realmente não gosta mais de olhar para ela. Então o Prota fala que não é isso. Então ele explica para ela que quando ela era um cobertor ele podia dormir com ela, mas agora ela é uma garota e garota não pode dormir junto. Então ela fala que isso é muito complicado e pergunta qual que é a diferença de antes para agora. Então ele pede para ela parar de mexer os melões dela, né, já que ele está ficando até tonto. Então ela já pensa que deve ser sono, né? Então já pede para ele dormir com ela de novo. Então ele finalmente cede, né, e acaba deitando lá com ela. Então ele já pergunta a ela se ela também não tem um nome. E ela fala que não. E pergunta se ele vai dar algum nome para ela. Então ele começa a pensar, né? E dá o nome para ela de Benji. Então pergunta a ela o que ela acha do nome. Então ela fala que qualquer nome que o mestre der para ela, ela vai adorar. Ele fica bastante feliz e acaba falando que continua sentindo que estão muito perto. E ela fala que ama muito o cheiro do mestre, que ele nunca bateu nela. E ele fica te perguntando, como assim bater em você? Então ela fala que a tia que normalmente vai lá, que deve ser a mãe do protagonista, sempre bate nela com uma raquete, que deve ser para limpar ela. Então ela pede pro mestre prometer que nunca irá bater nela. Então o protagonista fala que ele promete que nunca irá bater nela. Então ela fala que ele é o melhor. Enquanto isso ele fica olhando para a mão dele que estava nos melões. Enquanto ele pensa que realmente ele gostaria de uma habilidade bem mais prática. Tipo voar, ler mente, teletransporte, etc. Enquanto ele tá pensando sobre isso, né? Nossa querida Denji acaba virando e abraça o protagonista. E ele fica se perguntando como ele pode dormir assim. Mas agora a continuação ficará para outro dia, meus nobres. Já deixa o like aí, se inscreva aí, bora bater 10k. Tamo junto, até a próxima e comenta aí se você achou a obra interessante. Falou!